Olá pessoal, tudo bem? Hoje nessa videoaula que faz parte do conteúdo de tecido nervoso, nós vamos falar um pouco sobre uma célula nobre do nosso corpo, que é o neurônio. Bom, pessoal, nós sabemos que o sistema nervoso ele é responsável por coordenar todas as atividades do nosso corpo. E ele é composto, principalmente seus órgãos, pelo tecido nervoso, que é um tecido aí responsável por receber informações internas e externas do nosso corpo, processá-las e enviar respostas, que vão ser efetuadas através de órgãos, de tecido ou mesmo de glândulas. E biologicamente, quando nós falamos de informações no sistema nervoso, nós estamos falando de impulso elétrico, impulso nervoso, que é a característica principal aí dessa célula que nós vamos estar falando, que é o neurônio. O tecido nervoso, então, ele é constituído, além dos neurônios, pelas células da glia, no qual nós falaremos aí especificamente numa próxima aula. O neurônio, ele é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Nós temos aí aproximadamente 10 bilhões de neurônios compondo aí esse sistema. E esses neurônios, eles se apresentam em formas e tamanhos variados, Uma outra característica é que esses neurônios eles não se dividem, o que dá aí uma característica de baixa regeneração a esse tecido. Os neurônios eles são compostos aí por três estruturas básicas, que são os dendritos, o corpo celular e os axônios, no qual falaremos um pouquinho de cada um agora. Os dendritos, que são esses prolongamentos que saem aí do corpo celular, eles têm a função de receber estímulos ou de outro neurônio ou do ambiente externo ou do ambiente interno aí, que foram captados através de receptores. Esses prolongamentos, eles têm um diâmetro que se diminui conforme ele vai se afastando, do corpo celular do neurônio. E formando então em suas extremidades, prolongamentos aí com várias ramificaçõis, no qual nós chamamos de espinhos dendríticos. O corpo celular, ou também chamado de pericárdio, que é o local onde nós encontramos o núcleo, o citoplasma, o centro trófico do neurônio, ele tem característica de célula com intenso metabolismo, com intensa produção de proteínas. Isso se dá principalmente quando nós visualizamos de forma mais aproximada o núcleo, que é esférico, e mesmo numa lâmina, um microscópio óptico, nós vamos perceber que esse núcleo ele é pouco corado. Isso se deve porque os cromossomos nessa região estão mais distendidos, E isso significa uma alta atividade de síntese. Nós temos a presença aí de um nucleolo apenas no núcleo dos neurônios. Quando olhamos o citoplasma, podemos observar a presença de várias organelas, mitocôndrias, complexos de Golgi, mas o que se destaca é a presença dos retículos endoplasmáticos rugosos, que estão aí em grande quantidade. Quando visualizamos o núcleo celular dessas células ao microscópio óptico, nós vamos observar a presença de grânulos basófilos, escuros. E isso se deve devido ao conjunto desses retículos, que são corados mais intensamente. Essas estruturas elas são chamadas de corpúsculos de Nills. Temos também a presença de filamentos intermediários e de microtúbulos. Já os axônios, que é o prolongamento, que é um prolongamento único, geralmente o prolongamento mais longo do neurônio, ele sai ali do cone de implantação, que fica ali saindo do corpo celular do neurônio.
Ao contrário do que acontece nos dendritos, o diâmetro desse prolongamento ele não diminui, ele se mantém constante até o terminal axônico. Esses prolongamentos eles podem ser curtos ou também podem ser longos, podendo chegar aí a mais de 1 metro de comprimento, se a gente pensar, por exemplo, nas fibras que saem da medula espinhal e vão inervar aí, as extremidades das nossas mãos e dos nossos pés. Eles têm a função então de conduzir o impulso nervoso. Ao contrário do que ocorre no núcleo, são estruturas, esse prolongamento ele é pobre em organelas, podendo ser encontrado aí algumas mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, mas o que encontramos em grande quantidade aí são os microfilamentos e os microtúbulos, justamente porque eles são estruturas fundamentais para o transporte de substâncias que ocorrem entre os terminais, entre o axônio e o núcleo. E nós temos os terminais axonais, que são os locais que vão estar em contato ou com outro neurônio ou com células efetoras, e são os locais onde vão ocorrer então as sinapses. Os neurônios, de acordo com o seu formato e principalmente com o número de prolongamentos que emergem do corpo celular, eles podem ser classificados dessas 3 formas: os multipolares, pseudonipolares e os bipolares. Os multipolares são os formatos aí mais típico e o mais encontrado no nosso corpo, sendo o neurônio que é encontrado aí nas fibras motoras e nos interneurônios. O bipolar, que são neurônios mais raros, encontrados aí em órgãos do sentido, como no gânglio vestíbulo coclear, na retina e na mucosa olfatória. E nós temos os pseudonipolares, que é na verdade o neurônio sensitivo, representado principalmente para aqueles neurônios que vêm de extremidades aí do nosso corpo e entram pela raiz dorsal da medula. E esses neurônios também podem ser classificados de acordo com a sua função dentro do sistema nervoso. Então nós temos os neurônios aferentes, ou também chamados de sensitivos, que são aqueles neurônios que trazem informação de meio externo ou das nossas vísceras internas até o sistema nervoso central para serem processados. Essas fibras sensitivas, elas estão aí juntamente com os receptores que convertem então estímulos táteis, luminosos ou mesmo de temperatura para estímulos nervosos, estímulos elétricos para percorrer todo esse percurso. E depois que essas informações são processadas no sistema nervoso central, ela volta através de outros tipos de neurônios que são os motores, que são aqueles neurônios que trazem a resposta então para as células efetoras. E no meio desse percurso nós temos aqueles neurônios que conectam um com o outro, formando circuitos que são os interneurônios. No sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico, os componentes dos neurônios, corpo celular e axônio, eles são apresentados, eles se localizam de forma segregada. No sistema nervoso central, nós temos a localização dos corpos celulares, do pericárdio dos neurônios, na substância cinzenta e a presença de maior quantidade de axônios na substância branca. No sistema nervoso periférico, o local onde nós encontramos o núcleo dos neurônios são chamados de gânglios. E os axônios, eles são principalmente encontrados nos nervos, que são feixes de fibras nervosas. Como eu falei para vocês, existem alguns neurônios que eles são bem longos, podendo chegar a mais de 1 metro. Então imagine vocês como que ocorre o transporte de moléculas de substância dentro dessa célula, que pode ser aí gigante, principalmente entre o axônio e o corpo celular, sendo que o centro trófico, o centro que produz proteínas, lipídios e tudo que é necessário para a célula, é
no pericárdio, no corpo celular do neurônio. Então existe um sistema de transporte que é chamado de sistema de transporte axônio, que tem a função de transportar, levar substâncias necessárias ao axônio, aos dendritos e também trazer resíduos metabólicos novamente aí para o corpo celular. Esse sistema então ele é bidirecional, ele tanto vai do corpo celular para o axônio quanto do axônio para o corpo celular. E esses dois sentidos têm um nome, né? O sentido anterógrado, que é do corpo celular para a periferia, no qual nós temos a presença de uma proteína que atua nesse transporte, que é a cinesina, e o sentido retrógrado, que vai da periferia para o corpo celular. E temos outra proteína, que é a dineína, responsável aí na atuação desse transporte. O impulso nervoso, né, nada mais é do que a informação percorrendo aí todo o sistema nervoso central. Nós vamos ter uma aula específica que nós vamos aprofundar mais esse tema, mas já quero pontuar aqui alguns pontos importantes, né, que ocorrem para que esse impulso elétrico então percorra as células. Então, nós sabemos que os neurônios, assim como as células musculares, elas são células excitatórias. São células que têm a capacidade de conduzir o impulso elétrico. E isso se deve porque as células, né, quando elas têm uma concentração de íons internamente e externamente, e extracelular. Quando nós fazemos um balanço entre a concentração de íons dentro e fora da célula, nós vamos perceber que internamente essa célula ela é mais negativa em relação ao meio externo. E isso, quando nós colocamos, né, e medimos a voltagem de uma célula, isso é feito, lógico, em laboratório, verificamos que a célula ela é negativa internamente, positiva externamente. E isso favorece, então, a condução de um impulso elétrico, que se dá pela troca de carga entre meio externo e meio interno. Vou explicar isso melhor. Então, nós temos essa condição inicial de repouso, né, que é chamado potencial de repouso, em que o meio interno é negativo e externo é positivo. Quando a membrana plasmática dessa célula recebe um estímulo, e esse estímulo ele pode vir através de outro neurônio ou mesmo através de receptores, né, que nós temos aí fora e dentro do nosso corpo, esse estímulo altera a membrana dessa célula, abrindo principalmente canais de íons que nós temos nessa membrana. No caso, canais de sódio, né? Então, quando há o estímulo, há aberturas de canais de sódio na membrana plasmática do neurônio. E isso vai ocasionar o quê? Como o sódio está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, o sódio, por difusão, ele vai começar a entrar dentro da célula. O sódio, se vocês verem, ele tem uma carguinha positiva. Então, imaginem carga positiva entrando dentro da célula. Isso vai ocasionar aos poucos, né, uma positivação do meio interno. Isso vai ocasionar a troca de carga. Então, o meio interno vai ficar positivo e o externo vai ficar negativo, ocorrendo então a despolarização, né? Então aí a gente tem o início do impulso elétrico. Só que sódio vai entrando até um certo nível em que os canais de sódio vão se fechar e vai abrir outros canais, que são os canais de potássio. O potássio ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Então, por difusão, o potássio ele vai sair da célula. O potássio ele também tem carga positiva. Então, vai começar a sair carga positiva de dentro para fora da célula e o meio interno novamente vai voltar a ser negativo, voltando ao seu estado inicial. Nós temos então aí a repolarização, que é, né, efetivamente ocasionada principalmente depois pela atuação de bombas de sódio e potássio que vão voltar a essa situação de repouso inicial. Nessa outra imagem, nesse outro gráfico, nós podemos visualizar, né, como que
essa célula, né, nós temos o potencial de membrana, que é calculado em milivolts. Então, percebo que num potencial de repouso, a célula internamente, ela tem em torno aí de menos 70 milivolts, então ela é negativa. Conforme ao estímulo e a abertura de canais de sódio, nós temos então a entrada de sódio dentro da célula, e isso vai ocasionar a elevação desse potencial de membrana até se tornar positivo internamente. Isso vai até em torno de mais 40 milivolts, onde os canais de sódio se fecham e abrem-se então canais de potássio. Potássio começa a sair da célula, começa novamente esse meio interno ficar negativo, começa a cair a curva, até voltar a seu estado inicial. Então nós falamos, né, de como que esse impulso elétrico ele percorre e é gerado aí, né, na célula nervosa. Só que nós sabemos que o neurônio ele não está sozinho. Na verdade, nós temos uma rede neuronal aí composta por milhões de neurônios que se interconectam, né, e conversam entre si. Então, o impulso nervoso é o impulso elétrico passando por cada célula. Mas nós temos a comunicação de uma célula com a outra, que ocorre através da sinapse, né? Então, a sinapse nada mais é do que a comunicação entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e uma célula efetora. Nós temos dois tipos de sinapses: sinapses elétricas e as sinapses químicas, né? As elétricas, né, geralmente não ocorrem no nosso corpo, sendo as químicas mediadas por neurotransmissores as mais comuns. Então aqui eu vou falar um pouquinho do que ocorre na sinapse. Então aqui nós temos nessa imagem, né, a figura de um terminal pré-sináptico e, né, a região pós-sináptica. Então nós temos dois neurônios, né, representando em cima o finalzinho do axônio de um neurônio e embaixo, né, o começo aí, geralmente um dendrito de um outro neurônio. Então esse impulso elétrico que é gerado por essa troca de carga entre meio interno e meio externo da célula, pela abertura e fechamentos de canais de sódio e de potássio, ela vem percorrendo até chegar ao final do axônio. Nesse final do axônio, nesse terminal, né, nós temos a presença de outros canais, que são os canais de cálcio. Chegando esse impulso, então, a esse terminal, vai haver abertura de canais de cálcio. Cálcio, como está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, nós vamos ter então a entrada de cálcio para o citoplasma desse neurônio pré-sináptico. E essa entrada, esse aumento da concentração de cálcio no citoplasma vai ocasionar a exocitose de vesículas que contêm neurotransmissores, né, que foram produzidas previamente pelos retículos endoplasmáticos. Havendo a exocitose, então esse neurotransmissor ele é liberado em um espaço que nós chamamos de fenda sináptica. Esse neurotransmissor, então, ele vai se ligar a receptores que são encontrados no neurônio seguinte, né, no neurônio pós-sináptico. Quando esse neurotransmissor se liga a esses receptores, vai haver uma alteração então da membrana plasmática desse próximo neurônio, causando então o impulso elétrico através de abertura e fechamento de canais de sódio e potássio dessa membrana seguinte. Só que aqui nós podemos ter tanto a excitação, né, facilitar esse estímulo, essa alteração e impulso elétrico percorrer esse próximo neurônio, ou nós podemos ter uma inibição, em que esses neurotransmissores, quando se ligam a esses receptores, dificultam então a geração de um novo impulso elétrico nesse neurônio seguinte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ajudado vocês nos estudos. Se você gostou, dê um curtir no vídeo, se inscreva no canal e nos ajude aí a continuar produzindo mais aulas para vocês.